A Bíblia, ela tem muitas definições. E aqui eu vou tomar o capítulo 1, versículo 3, para falar de uma delas. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aqui eu quero enfatizar apenas o fato de que nós temos algo escrito e que nós devemos ler. E bem-aventurado é aquele que lê. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que a Bíblia é uma espécie de carta que Deus escreveu. Deus, querendo se comunicar comigo e querendo se comunicar com você, resolveu redigir uma carta. É engraçado, né? Nós podemos chamar de livro, sem dúvida, a Bíblia é um livro, mas ela também é uma carta. Todo o sentimento de Deus está expresso ali. Quando alguém quer se comunicar com uma mulher ou uma mulher se comunicar com um homem, eles usavam muito desse recurso, né, de escrever uma carta. E ali ele gastava tempo procurando as melhores palavras para tocar o coração da pessoa. Então, cada vez que ele ia redigindo, um pouco do seu ser era ali posto naquele papel branco. E de repente, todo o seu sentimento estava ali externado, expresso naquelas letras, naquele papel. Deus, ele fez a mesma coisa. Ele escreveu uma carta para mim. Ele escreveu uma carta para você. Você já imaginou alguma vez, se você já fez alguma carta, ou pelo menos pode imaginar isso, de você escrevendo algo para alguém, você gastou tanta energia, colocou todo o seu sentimento, não ficou nada do lado de fora. Tudo o que você pensava foi posto ali. E de repente a pessoa do outro lado recebeu a carta, mas deixou ali sobre o criado. Nunca leu a carta. E se você soubesse isso, qual seria a sua sensação? Né? O que você sentiria? Um enorme sentimento de desprezo. Não é que a pessoa não sabia ou não recebeu a carta, a pessoa não deu valor para a carta. Eu acredito que Deus sente a mesma coisa. Nós somos levados a imaginar de que Deus não tem sentimentos, mas Deus tem sentimento. E Ele escreveu uma carta para mim, uma carta para você. Se eu não abro essa carta, não leio essa carta, nós vamos estar desprezando aquele que escreveu. Vamos estar ignorando aquele que escreveu. Então, nós precisamos ter um relacionamento novo com as Escrituras. Precisamos ter um relacionamento novo com a palavra de Deus. Ela foi escrita para nós e não há apenas o problema de você estar desprezando aquele que escreveu, mas também você deixa de conhecer o coração daquele que escreveu e das muitas coisas que ele quer passar para nós. Então nós temos aqui alguns pontos importantes, que esta carta, ela é uma carta de Deus para toda a humanidade. E aqui todos nós estamos incluídos. Aqui não pense que são apenas as pessoas iletradas, não. Até mesmo as pessoas filosóficas, as pessoas educadas com um alto grau de diplomas, precisa também ler essa carta. Essa carta foi escrita para a humanidade. Quer você tenha pouco conhecimento, médio conhecimento ou muito conhecimento. Independe. O que o Senhor vai escrever aqui e o que o Senhor relatou aqui não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na educação formal. Não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos nos livros. Aqui é um conteúdo especial, um conteúdo divino, um conteúdo celestial, um conteúdo que sai do ser de Deus e que somente Ele pode trazer tal conteúdo para nós. Então, em primeiro lugar, essa carta precisa ser lida porque é uma carta que o Senhor escreveu para a humanidade. A segunda coisa importante é que esta carta revela Deus.
Assim como uma carta revela o seu autor, fala um pouco da sua peculiaridade, das suas características, do que ele pensa, fala um pouco das suas ideias. A Bíblia, do mesmo modo, quando você entra, abre a carta e começa a ler essa carta, você começa a conhecer Deus. Deus tem sentimentos, tem pensamentos, Deus tem seus caminhos. Louvado seja o Senhor. Esse Deus ele pode ser perfeitamente conhecido na medida que nós abrimos essa carta e gastamos tempo lendo essa carta. Também essa carta ela revela os segredos do universo. Você sabe que nós temos alguns segredos que, se não tiver ninguém para nos falar a respeito, nós vamos viver ignorantes. Por exemplo, qual é o segredo do universo? O universo está aí, é uma realidade, nós estamos nele, é outra realidade, mas qual o segredo? Qual o sentido disso tudo? Então, essa carta, que é a Bíblia, revela o segredo do universo. E ao ler, você vai descobrir que o segredo do universo é Deus. Só existe o universo porque existe Deus. E o universo viu a existência por causa da vontade de Deus. Então ele quer realizar a vontade dele em algum lugar e isso vai satisfazê-lo. Então ele cria o universo. Então o segredo do universo é Deus. Agora, qual é o segredo de Deus? O que ele tem? O que tem dentro do coração dele? Você só consegue entender o que está dentro do coração de Deus se você conhecer Cristo. Essa carta, então, ela começa a falar sobre os segredos. O segredo do universo é Deus. O segredo de Deus é Cristo. Cristo é aquele que veio a essa terra para apresentar a pessoa de Deus. E qual é o segredo de Cristo? O segredo de Cristo é a igreja. Nós só conhecemos Cristo se nós tivermos a igreja. Veja que nós já temos aqui segredos importantes que a Bíblia revela. Segredo do universo é Deus. Segredo de Deus é Cristo. O segredo de Cristo é a igreja. E qual é o segredo da igreja? O segredo da igreja é a piedade, ou seja, ela está aqui para expressar todos os atributos e todas as virtudes do Pai, do Filho e do Espírito. Se você não tiver o hábito de ler as Escrituras, você vai continuar ignorante quanto a esses segredos que são vitais para você. Então, que tal nós irmos até a nossa escrivaninha, nosso criado, nosso armário e tirar a nossa carta lá de dentro, abrir e então começar a ler. Bem-aventurado será você se você começar a se relacionar com sua Bíblia. Se você começar a amar a sua Bíblia, se você começar a entender que a Bíblia é a carta de Deus para mim e para você. Com certeza, todos os segredos de Deus você vai conhecer. Segredo do universo é Deus. Segredo de Deus é Cristo. Segredo de Cristo é a igreja. O segredo da igreja é a piedade. Tudo isso está bem definido aqui nas Escrituras. Então, que tal a partir de agora começar a ter um novo relacionamento com Deus, abrindo a carta que Ele escreveu para você?